Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas na TV Tupaense e nas redes sociais. Assista agora o clipe da banda tupaense Local Host, intitulado Recomeçar. A banda ela foi fundada em abril de 2004 com o estilo pop rock. Queremos aqui agradecer e mandar um grande abraço para o seu grande líder, que é o Artier Prado. Oi, e aí? O que foi? Nada. Aconteceu alguma coisa? Difícil? Não aconteceu nada. Por que você tá assim comigo? Olha, eu não quero mais, tá? Como assim? Olha, eu não quero. Só não quero. Mas por Chega, quê? vai embora. Mas por quê? Vai! E essa estrada ficou pra trás, e o que senti ninguém vai apagar, e toda a história vai recomeçar. Não é fácil pro coração se obrigar a deixar de gostar de um certo alguém. Um sentimento estranho, difícil de escrever. Há mais de 10 anos que só quis você escolher. Parecia que nunca ia te encontrar, que nada ia rolar, nem um sonho realizar. De poder te beijar, de poder te tocar, de poder te abraçar. E essa estrada ficou pra trás, e o que senti ninguém vai apagar, e toda a história vai recomeçar. Não é fácil pro coração se obrigar a deixar de gostar de um certo alguém. Mas quando é pra acontecer, não importa o quanto esperar, de repente pode aparecer ao teu lado e te conhecer. Imagina. Foi tão lindo, tão perfeito, mal sabia o que fazer. Teu sorriso, teu olhar, e finalmente te abraçar. E essa estrada ficou pra trás, e o que senti ninguém vai apagar, e toda a história vai recomeçar. Não é fácil pro coração se obrigar a deixar de gostar de um certo. Mas você não quis um final feliz. Pra você 4 dias foi o bastante pra quem tanto te esperou. A estrada ficou pra trás, e o que senti ninguém vai apagar, e toda a história vai recomeçar. Não é fácil pro coração se obrigar a deixar. E essa estrada ficou pra trás, e o que senti ninguém vai apagar, toda a história vai recomeçar. Não é fácil pro coração se obrigar a deixar de gostar de um certo alguém.
A ONG O Monte, União do Movimento Negro com Todos, numa parceria com a Secretaria de Economia Criativa do Estado de São Paulo, realizou até no dia 30 de maio mais uma edição do Afrofest. O evento foi realizado pela internet, apresentando lives com músicas, danças, oficinas, capoeira, bate-papo, homenagens e o concurso regional do Miss e Mister Beleza Negra. A transmissão foi realizada pelo canal do YouTube, que é o www.youtube.com/afrofest. O nosso Ponto de Cultura também apoiou esse grande evento que é o Afrofest. Assista no programa de hoje o professor Edilson, que falará sobre a história da África, o Império da Etiópia na África. Olá, tudo bem? Que bom encontrar você novamente aqui. Ontem nós então comentamos, de como que através da civilização egípcia a África esteve na vanguarda, do desenvolvimento, da inovação e de todo esse avanço aí da humanidade, com inovação na área de medicina, com inventos na área de tecnologia, com inventos na área da agricultura, na área de agrimensura, na área de papel e várias outras áreas aí. Para poder responder aquela pergunta, você já parou para pensar na importância que a África tem no desenvolvimento da humanidade? Então a gente viu então que a primeira civilização, o Egito, deu uma contribuição enorme na área da tecnologia, na área da inovação e que ajudou muito no desenvolvimento da humanidade. E essas contribuições que o Egito trouxe, nós ainda utilizamos até hoje na aritmética, na matemática, na medicina, na agricultura, contribuições do continente africano até hoje utilizadas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro grande império, porque na verdade o Egito não foi um império, o Egito foi uma civilização que na margem do rio Nilo organizou ali, trouxe inovações, conhecimentos, tecnologia para que as pessoas pudessem viver melhor e aproveitar melhor daquilo que a sociedade, daquilo que o mundo pode nos oferecer. E agora nós vamos falar do primeiro império. O que é o império? É alguém que expande o seu domínio da onde está para outras localizações também. É isso que nós vamos conhecer. Esse primeiro império está no continente africano e é o Império Cuxita. Você ouviu falar no Império Cuxita? O Império Cuxita é o nome também que recebia a Etiópia. Ele estava localizado ali na antiga Etiópia, atualmente seria o Sudão. Mas se você olhar no mapa da África hoje, nós temos ali o Sudão. Essa região do Sudão, hoje na África, é que era chamada de Cuxi, Etiópia. E vamos contar um pouquinho da história de Cuxi, Etiópia. Um pouquinho para a gente poder entender esse primeiro império. Essa sociedade foi formada da mesma forma que a sociedade egípcia, de pessoas que estavam lá na grande floresta do Saara, e quando o Saara se transforma num deserto, essas pessoas migram para o delta do Nilo. Uma parte vai formar o Egito e uma outra parte vai formar a Etiópia. Só que a parte que é formada pela Etiópia, ela tem uma... Na questão da natureza, ela é mais seca, Então tem mais árida. Então é o que vai provocar as cataratas ali do rio Nilo. E elas têm em comum duas coisas, ou uma coisa elas têm em comum. Tanto o Egito quanto a Etiópia, eles são negros. Primeiramente, o Egito, ele se autodenomina como país do Kemet. O que é o Kemet? País do Kemet significa o país negro. Tanto é que na forma quando os egípcios vão se pintar, vão se autorretratar, eles se autorretratam com a cor negra, com a cor escura. E na cultura egípcia, você tem o degradê, que vai do marrom escuro até o preto carvão.
E essas cores eram aplicadas para as divindades também. Então, quanto mais escura a divindade tem a cor, mais respeitada essa divindade é. Então, por isso que ele se diz, o Egito, né, se autodenominam como Kemet, o país negro, onde da tonalidade entre marrom e é o preto carvão é o que representa aquele que tiver mais respeito, ok? Então, que é o país negro. Os cuxitas eram admirados, né, pela sua tonalidade da sua pele, que era conhecido como um povo de pele lustrosa, de pele bronzeada, ou seja, um povo negro, né? Então, os dois povos, Etiópia e Egito, compartilham essa mesma ideia, né? Essa mesma autovisão de si mesmo. O Egito, o Kemet, um país negro, e a Etiópia, admirada pela tonalidade da sua pele, lustrosa, né? Bronzeada. Né? Outro motivo, além da cor da pele, né, que era a admiração para que as pessoas tinham para com o Império Cuxita, para com Cuxi, né, Etiópia, era a questão da recursos minerais que estavam à disposição da Etiópia, de Cuxi, que eram as riquezas naturais, que eram ouro e pedras preciosas. Então, no território de Cuxi havia abundância de ouro e abundância de pedras preciosas. Eu tenho visto atualmente no YouTube, né, que os países ricos sobem e descem conforme os recursos que têm. E aqueles países que não têm muito recurso, eles lançam essas ideias de colonização para justamente colonizar aquele país lá que tem recursos, seja ele petróleo, pedra preciosa, ouro, para justamente subjugar aquele povo para ter sobre si o controle desses recursos aí. E aqui nessa história não tem nada de diferente disso, é exatamente igual. Como Cuxi tem no seu território pedras preciosas e tem lá o ouro, automaticamente o seu vizinho, que é o Egito, cresce os olhos sobre esse território. E aí vai então lançar uma campanha militar sobre Cuxi, para tomar e ter acesso a esses bens, né? E conseguiu, né? Então o Egito invadiu Cuxi, porque eles eram vizinhos. O que dava divisa lá entre Cuxi e Egito era somente uma catarata do rio Nilo. Então o Egito foi lá e dominou Cuxi, né? E com o objetivo de ter o controle desses recursos aí naturais, ouro e pedras preciosas. E por volta do ano 1000 antes de Cristo, os cuxitas então expulsam os egípcios e conquistam a sua independência. E os cuxitas já perceberam que pelo fato deles terem ouro e terem pedras preciosas, essa questão do pessoal estar de olho, né, no seu território não seria apenas um fato isolado, seria uma constante. Então eles precisavam se armar e se proteger de invasões externas. E foi o que os cuxitas fizeram. Então os cuxitas agora deram um avanço na tecnologia e na inovação. Eles inventam então agora o ferro, eles descobrem a siderurgia. Como manipular o ferro, como transformar minérios e transformar essa coisa em ferro, essa coisa dura que nós conhecemos hoje, muito resistente. E quando eles descobrem isso, como manipular o ferro, eles então descobrem como fazer armas, né? E com essas armas que eles descobrem e aprendem a fazer, aumenta muito o seu poder bélico. E agora, Cuxi, investido agora com as suas armas, porque ele conheceu o poder bélico, agora tem a dominação do ferro, o que ele faz? Agora é Cuxi que invade o Egito. Antes, o Egito invadiu Cuxi para tomar posse dos seus bens, que era pedras preciosas e ouro. Agora Cuxi desenvolve tecnologia, inovação, armas, né, de ferro, e agora vai lá e conquista o Egito. Tanto é que quando nós vemos, né, nos filmes do faraó, durante 7 séculos, esses faraós que nós vimos lá, eles eram de origem cuxita, né? E aí por volta do ano 670 a.C., né, Cuxi se torna uma potência e um império mesmo, porque como ele tem armas, ele expande o seu poder sobre o Egito. Depois do Egito, o que vem depois do Egito? Vem a Ásia.
Aí então Cush expande o seu poder, né, o seu domínio para além da África e expande para a Ásia também o seu poder, se tornando então o primeiro império que nós vamos ter notícia na história da nossa humanidade. O primeiro império. Hoje o nosso império, nós já tivemos o império da Inglaterra, agora nós temos o império norte-americano, e o primeiro império que nós vamos ter notícia é o império africano de Cush, da Etiópia. Aí volto a perguntar para você, você acha que é importante estudar a história da África? Ou nada a ver? Pode riscar do nosso calendário, não precisamos estudar nada sobre a África e está tudo bem, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos lá. Então, primeiro grande império que nós vamos conhecer da história da humanidade é o Império Africano da Etiópia, Cush, que tem o domínio, que estende seu domínio sobre o Egito e sobre parte da Ásia. Mas também acontece alguma coisa assim. Por volta do ano 670 a.C., novas potências, porque nós sabemos que como diz a música, né, mas de repente as coisas mudam de lugar, né? E exatamente a partir do ano 670 a.C., novas potências surgem também. E essas novas potências vão surgir na Ásia. E essas novas potências, né, também com novas tecnologias, com inovações, aí vão fazer com que esse império cuxita venha entrar em declínio e volte, né? E vem e voltando. Tá? Então, como Cush saiu ali de Cush, dominou o Egito e dominou parte da Ásia, agora ele começa a retroagir, né? Ele passa ali agora o Egito e coloca a sua capital em Napata, né? Ali numa região ali da Etiópia, e deixa de ser um império, né? Porque agora novas forças, novas potências, novas inovações, novas tecnologias estão agora nesse cenário político. E vai acontecer uma coisa interessante. Então, a Etiópia, agora não é mais um império, né? Mas está ali, mas ela tem um conhecimento da siderurgia, tem um conhecimento do ferro, né? E no ano 330 depois de Cristo, já na era cristã, 330 na era cristã depois de Cristo, vai acontecer um processo que nós que já vimos antes, que foi a desertificação do Saara. Lembra? O Saara era uma grande floresta e aconteceu alguma coisa ali e o Saara se transformou num deserto. A mesma coisa aconteceu com o território da Etiópia, que transformou-se num deserto, um processo de desertificação, né? E então aquilo que era uma região fértil passa a ser um deserto, com dificuldade de tirar alimento, dificuldade de tirar dali a sobrevivência, e aí passa a acontecer aquilo que a gente já viu também que aconteceu no Saara. O Saara deixou de ser uma floresta e virou um deserto, as pessoas migraram para a região do delta do Nilo para formar a sociedade de Egito e Etiópia. Agora novamente a sociedade se repete, o evento acontece novamente. O território da Etiópia se transforma num deserto. E aí então novamente essas pessoas precisam migrar, mudar de lugar, buscando regiões que têm água, que têm rios, que têm fertilidade, né? E aí então vai acontecer a migração dessa população de Cush para a região central da África, regiões de grandes rios na região central da África. E aí vai acontecer um novo fenômeno. Essa população que tem o controle do ferro vai migrar para a região central da África, levando o seu conhecimento sobre siderurgia, o seu conhecimento sobre ferro, né? E vai então promover o desenvolvimento e a colonização da parte sul do continente africano. Porque agora essas pessoas que migraram, né, da região da Etiópia e foram para a região central da África, levam consigo o seu conhecimento de siderurgia, e esse conhecimento de siderurgia é dividido com os povos que eles encontram no caminho, e agora esses povos que estão no centro da África podem agora colonizar e ocupar todo o continente africano.
Okay? Então esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, amanhã. Né? Vamos falar sobre a colonização, não pelos europeus, mas a colonização da África pelos próprios africanos. Né? Como é que foi que agora os africanos, com posse da tecnologia da siderurgia, do ferro, vão ocupar os territórios do continente africano. Esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, ele é sintetizado desse material aqui. A história da África Negra, de Joseph Kizerbo. Né? Joseph Kizerbo que traz esse conteúdo sobre a história da África, né? Iniciando a história da África com o Egito, passando para a Etiópia, e agora é a Etiópia com o seu conhecimento de siderurgia e o processo de desertificação, e migrando para o centro da África, levando a siderurgia, os instrumentos de ferro, que vai promover a colonização e a ocupação do território da África, na África Central. Ok? Então, próximo encontro, próxima parada, centro da África, conhecimentos da siderurgia trazido pelos etíopes e a colonização de toda a parte sul da África. Vamos conhecer um pouco do povos bantus e como é que foi essa colonização. Okay? Nos encontramos amanhã para falar um pouquinho de como que a África foi colonizada pelos próprios africanos por meio do conhecimento que adquiriu com o contato com a Etiópia e a siderurgia. A gente se encontra amanhã. Até lá. Assista agora uma entrevista com o Aguinaldo Moreira, ele que é professor do curso de Artes Cênicas da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, e que foi júri no 14º Festaet no ano de 2015. Olá, boa noite. Estou aqui com o ator e diretor Aguinaldo Souza e vamos fazer umas perguntas rápidas para ele. Aguinaldo, qual é a sua função aqui no Festaet? Eu vim trabalhar como debatedor, né? Que significa que a gente assiste as peças e ao final, né, participa de uma discussão, de um debate com os artistas a respeito do trabalho, né, que eles estão desenvolvendo, e também aberto para questões da plateia, né, sobre o que a gente viu sobre o espetáculo. É uma função bastante importante, uma vez que a gente faz uma descentralização, né? Os grupos viajam de uma cidade para outra, se encontram, frequentam outros espaços que não a capital, e aí a gente precisa aproveitar esse momento para discutir, conhecer, ver o que cada um está estudando. Às vezes, pelo fato da gente fazer teatro há mais tempo, ou fazer teatros diferentes, a gente pode comentar, né? A gente pode contribuir com o trabalho dos outros. Acho isso muito importante. Para você, como está sendo o Festaet? Essa edição, né, da 14º, ele tem uma característica que me parece bastante importante, né, que é o fato de muitos cursos, muitas escolas de arte estarem participando, né? Eu acho que isso traz uma característica de investigação, de busca, de pesquisa para os grupos, né? Que torna a discussão interessante, torna inclusive o papel da gente que está debatendo mais importante, porque como são estudantes, pessoas em formação, né, a gente acaba ficando com mais vontade de participar. São duas coisas diferentes e importantes, né? Uma delas, quando você se encontra com um grupo que já tem uma trajetória, que está bem acabado, que tem uma linha de trabalho definida, você debate com ele o trabalho, mas numa perspectiva de não poder influenciar muito, de não dirigir nenhuma coisa mais formalizada, porque eles já têm a história deles e muitas vezes se defendem do que você está propondo como discussão, né? Eu sou um estudioso de teatro e um ator que gosta da desconstrução, ou seja, tudo aquilo que está... Quando eu formalizo um processo, eu desmancho ele para começar de outro jeito, eu nunca repito processos, né? E aí eu proponho sempre isso para os grupos que já estão muito cristalizados, que estão com uma forma fixa,
E isso geraria uma insegurança. Então, esse encontrar com grupos mais cujo acabamento do espetáculo e o acabamento da trajetória de trabalho já está mais fechada, eu tenho essa coisa de provocar a desconstrução. Encontrar com grupos que vêm de cursos, que vêm de escolas, que vêm de estruturas de estudantes, ou amadores, que fica bem nesse intervalo, né? O amador tem tudo de bom do estudante e tudo de bom do profissional misturado, eu percebo que muitas vezes eu ajudo na construção. Os grupos acabados eu ajudo na desconstrução, porque aí eu trago o estudante para perto do profissional e o profissional para perto do estudante, todos viramos amadores, né? Então são características diferentes. O que eu acho que pode acabar acontecendo para os próximos festivais é justamente talvez ter duas mostras esse ano, que está com essa característica que eu gostei bastante, de vir cursos, escolas, estudantes, né? E o ano passado, por exemplo, eram mais companhias que já estavam formalizadas. Se as duas coisas começarem a acontecer, os dois começarem a conviver, eu acho que vai ser assim uma explosão de arte, entende? E aí assim a gente vai o estudante perceber como é o grupo mais estruturado e o grupo estruturado perceber que ele precisa retomar aquele frescor que tem o estudante, e aí todo mundo se contamina. Eu acho que vai ser incrível. Como você foi escolhido pela organização do festival? Acolhido. Como você foi acolhido pela organização do festival? Olha, como todos os anos, a gente é muito bem recebido, a gente é orientado a um certo protocolo, ao modo como funciona, mas a gente é completamente livre para propor discussões, para questionar os espetáculos, né? Então é muito bom. Me parece que o festival, os profissionais, as pessoas daqui confiam muito na experiência da gente, no modo de trabalho da gente, né? Como e para que servem os debates? Eu acho que deixa eu pensar. Eu vejo como um momento muito importante, principalmente pelo encontro, né? É um momento em que artistas e plateia se encontram numa situação de conversa, de bate-papo. Acho que também serve para a gente vasculhar os processos criativos, se conhecer, porque como cada um trabalha no seu lugar, no seu espaço, eu vejo o resultado do trabalho de alguém e fico curioso de saber como ele fez, não porque eu quero imitar, porque eu quero copiar, porque eu quero questionar, porque eu quero invejar, porque eu quero desmontar só por desmontar, mas porque nós nos fazemos no fazer, né? Então, quando você me revela os modos como você faz, eu comparo com os meus, eu vejo saídas para as minhas dúvidas, né? E por isso que eu acho importante. E também a plateia, quem fica para o debate, sai talvez de um estado de contemplação do espetáculo e entra por uma reflexão sobre o espetáculo, né? Porque quando a gente é plateia, muitas vezes a gente tem uma preguiça intelectual, ou é muito bom sentir também e ficar só com as sensações, né? Às vezes, a partir das sensações, você pode gerar discussões, né? Eu sempre digo, o teatro não é entretenimento. Uma pessoa entretida, ela queima o feijão, né? É muito mais fácil você entrar no teatro e sair com mais preocupações a respeito da vida do que entrar no teatro para esquecer dos problemas da vida. Entende? Não é para isso. A arte, ela pode ser feia, ela pode ser estranha, ela pode ser bela. Ela não tem obrigação de agradar. Quem tem obrigação de agradar é quem vende coisas, né? E quem tem a obrigação do lazer, do entretenimento. A arte não é lazer. É uma parte da cultura que é profunda, que é difícil, né? Então, eu acho que gerar essa discussão que a gente faz logo após, né, puxa a reflexão. Não que haja obrigação de todo mundo retirar teses filosóficas sobre um espetáculo, mas que um bom espetáculo, ele vai estar sempre te deixando cheio de pulgas atrás da orelha. Ele faz você rever a sua vida, faz você questionar a sua sociedade, faz você perceber o mundo,
né? Então acho isso bem legal você ter perguntado, porque eu acho que o debate ajuda a gente a continuar afastando a arte do entretenimento. Não são a mesma coisa, não devem ser a mesma coisa. E os dois têm funções muito importantes. O entretenimento, o lazer, o descanso, ele é necessário para todos os seres humanos. Só que a arte não entra no descanso, muito pelo contrário, ela pode gerar cansaço, né? Existe alguma semelhança entre as peças que você assistiu no festival? Neste ano? Isso. Olha, eu achei bastante nivelada, na verdade, em termos de quantidade de investigação, quantidade de pesquisa e realização, né? Mas dá também para perceber que os grupos estão encontrando identidades, né? Modos de trabalho que são próprios daquele grupo, daquele coletivo, né? Aquele grupo trabalha de uma forma que gera resultados artísticos diferenciados. Então, embora haja mais ou menos o mesmo nível dos trabalhos, há propostas completamente diferentes. Os atores surpreenderam você? Eu vejo muito, né? Eu dou aula 20 horas por semana, estou trabalhando com atores, dirijo 2 companhias e participo pelo menos de 3 festivais por ano como debatedor. Então, difícil você ter uma surpresa grande, até porque eu fico procurando investigar como as pessoas estão trabalhando, né? Mas eu acredito que tenha tido pelo menos umas 2 revelações, assim, de coisas um pouco diferenciadas, um trabalho mais íntimo, que a pessoa está descobrindo alguma coisa. É muito bonito você ver um ator se colocando numa situação de descoberta, né? Parece que ele está se encontrando com alguma coisa importante para ele e para o teatro que ele faz, e isso chega na gente. Mas nada... Como a gente faz apontamentos de questões, né, e arte não é uma coisa que dá para você medir, né, não dá para dar de 0 a 10 de uma interpretação, entende? Então é difícil de você ter essas coisas. Eu vejo qualidades esparramadas para todo lado, né, e problemas a serem resolvidos de um ponto de vista, né, porque também a gente tem essa dificuldade de... eu posso talvez cobrar de um processo, de um ator, de um trabalho, o que ele se propôs. Então ele se propôs a uma coisa e de repente não conseguiu finalizar o que ele se propôs. Aí eu tenho como perceber, né? Mas dizer que alguém é melhor que outro não dá, porque nós não estamos numa área em que é possível medir. Então, se fosse uma corrida, 100 metros, quem chegou primeiro eu sei que é o melhor, entende? Mas não é disso que nós estamos falando, né? Quando e como foi seu primeiro acesso ao teatro? A escola, eu estudei em Assis, né? Uma escola estadual que tinha professores, digníssimos professores de educação artística na época, que me apresentaram linguagem da dança e do teatro em sala de aula. E aí um professor de literatura, chamado Nelson Longo, que muita gente da região conhece porque ele trabalhou muitos anos por aqui, em Marília, em Assis, em Prudente, sei lá, várias cidades eu ouvi falar dele, e ele deu aula para mim numa escola pública. E como eu era muito agitado, dava muito trabalho, ele começou a negociar comigo que para eu silenciar numa aula eu poderia apresentar uma cena na outra, sabe? Então sei lá, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, esse professor, que era um pedagogo tão decente, que ele não me tolheu, era uma criança que atrapalhava a aula, barulhenta. Ele não me tolheu, ele negociou comigo modos de eu utilizar a minha habilidade de fala, que eu falo até hoje, que eu falo um monte, né? A minha habilidade de expressão, ele negociou comigo modos de eu desenvolver a minha habilidade de expressão sem prejudicar o grupo, que era sala lotada como é hoje, 30, 40 crianças dentro de uma sala, todo mundo, um calor desgraçado, uma janela que não arejava direito, giz para todo lado, e esse professor teve essa decência, né? Então eu sou fruto da escola pública da primeira série primária até o doutorado. Nunca paguei um curso de nada, né? Só que eu tive professores decentes o tempo todo. Quantos anos? Há quantos anos? Não, há quantos anos? A quinta série, devia ter uns 11. Como você percebeu que estava apaixonado pela arte? Eu não percebi, não. Não.
nunca. Eu acho, porque na verdade, com 11 anos eu comecei a fazer teatro na escola, mas como uma saída para não atrapalhar as aulas para os que os professores me propuseram, né? Com 15, eu fiz uma apresentação de uma peça na escola e dentro dessa peça havia umas dublagens, umas danças, e aí um professor de dança que tinha ido assistir, amigos se apresentando, me chamou para entrar no grupo dele. Eu falei, vou pensar. Aí eu fui assistir um ensaio, isso em 1986. Eu fui assistir um ensaio na sala, vi aquele povo se torcendo para lá e para cá. Ele, amanhã você volta? Eu falei, volto. E eu fiquei 10 anos dentro daquela sala sem nunca faltar. No Semear tinha Assis. Aconteceu isso. Tinha esse grupo da escola, fui na prefeitura ver isso, né? E aí eu fiquei 10 anos nessa companhia, saí dessa, fui para uma de Imprudente, que eu fiquei uns 5, entrei na companhia profissional do Balé de Londrina, fiquei mais 8, e essa é a minha carreira inteira. Que eu também sou uma sarna. Eu entro num grupo, eu não saio. O grupo tá bom, eu curto que ele tá bom, ele tá ruim, eu falo, por que que eu tô deixando esse grupo ruim? Eu pego as culpas todas para mim. Pego as glórias, o grupo tá maravilhoso, eu sou bom. O grupo tá ruim, meu Deus, o que que eu tô fazendo para esse grupo ser ruim? Entende? E todas as vezes que eu troquei de companhia foi porque eu mudei de cidade e a companhia estava muito bem. Eu nunca tive coragem de sair quando estava caindo, né? Eu ouvi bem cedo aquela história, os ratos abandonam o navio. Eu não abandono, eu afundo junto, mas não abandono. Eu sou o primeiro que entra na sala e o último que sai. Eu não tenho, eu acho, a minha alma não faz isso. Eu não consigo. Entende? Então até todo mundo brinca. Você ficou suportando toda a parte ruim, quando o grupo estava bom, você mudou. Eu falei, é melhor deixar um rabo bom para trás, né? Então, tem isso. E aí, assim, eu fiz... eu entrei nesse grupo com 15 anos, aí eu terminei, fui fazer letras. Enquanto eu fiz a faculdade, eu fiquei fazendo teatro universitário, um grupo de teatro amador dentro da faculdade. Aí depois eu fiz mestrado na Unicamp em artes. Aí depois eu fiz um doutorado em literatura comparada, porque tem uma coisa que eu adoro, para além de atuar, é sentar numa cadeira e ver pessoas me ensinando. Eu acho isso de uma... Como que alguém perde o tempo da vida dele para ficar ali falando para mim? Eu acho isso mágico, acho maravilhoso, é a coisa mais importante do mundo. Eu nunca consegui levantar e deixar um professor falando. Eu fico assim, meu Deus, o coitado estudou em casa, se preparou para vir falar para mim. Eu fico assim. E aí nisso eu estudei a minha vida inteira. Eu terminei o doutorado, prestei vestibular, fui fazer filosofia. Tô terminando o curso de filosofia. Porque eu gosto quando as pessoas estão tentando me ensinar coisas. Sabe? Então são duas coisas paralelas, né? Eu nunca parei para pensar se eu era apaixonado ou não por arte, mas assim, eu sei que eu só sei fazer isso, entende? Eu sei estudar e trabalhar com arte. Se qualquer outra carreira eu não sobreviveria, sabe? Eu provavelmente ia fazer muito mal, e não ia rolar. Tá, porque eu tinha falado uma pergunta do Festaed. Qual conselho você deixaria para os atores que estão começando agora? Eu acho que escutar 3 coisas, né? Escutar as suas vozes interiores, né? A gente tem vozes interiores. Se escutar e escutar os seus professores, os seus mestres. Eu acredito muito que uma pessoa consegue dialogar com a outra contribuindo, acredito sempre, né? Eu não acho que um diretor vá brigar com um ator com a intenção de ferrar o próprio trabalho. Quando ele vem para cima de você tenso, ou quando ele te dá uma indicação, quando ele solicita alguma coisa, quando ele exige alguma coisa, ele está fazendo isso porque o corpo dele não pode ir lá no teu lugar, é você que vai. Então, eu acho que a intenção dele é a melhor. É óbvio que um ator não nem pode ser,
um funcionário, e a palavra obediência não existe em arte, né? Eu tenho que dialogar e entender o que o outro quer, fazer o outro me entender para que a cena saia, né? E eu prefiro que seja numa relação tensa. Essa história de ursinhos carinhosos leva a peça sem graça. Eu gosto de relações tensas com quem eu dirijo. Quando me dirijo eu também sou chato e fica tudo tenso até que a gente encontre alguma coisa. Então o conselho seria: se encontre com as pessoas, estude muito, porque se você não quiser ser um grande ator depois, se você desistir e querer parar de teatro, ou mesmo se não conseguir, vai ser um ser humano melhor. Uma pessoa que estuda arte, que significa estudar a subjetividade humana, né? Significa estudar a própria vida, não tem como ela se prejudicar estudando a vida, né? Então a coisa é... E não achar que você estuda que você aprende ou faz teatro com hora marcada. Você tem que ter a sua percepção aberta o tempo todo. Né? Você faz teatro das 4 às 6. Não. Você faz até dormindo, você faz o tempo inteiro. Né? Mas é isso, não tem muita receita. Né? Ouvir, as pessoas convivem com você e se ouvir. Acho que é fundamental. Muito obrigado, Aguinaldo. Eu que agradeço. Então ficamos por aqui, pessoal. Até mais. Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã Gás Tamoios. Entregas em domicílio de gás, água e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco. Disque Entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua.